Senhor presidente. Som. Tá mal, tá ruim. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, havendo número legal regimental, passa a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloca em deliberação a ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de março de 2014. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 5ª sessão ordinária do dia 17 de março de 2014. Em seguida, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão. Projeto de lei número 36/2014, que altera a redação do item 1 do artigo 1º da lei 3.521, de 10 de março de 2014, corrigindo o nome da entidade de casa de apoio ao adolescente e à criança com humanismo, CAACH, para Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança com Humanismo, CAACH. Analisando o referido documento, por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação. Lidos parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo, números 36/2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Executivo, número 36/2014. O vereador Dr. Demir requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal, para os ouvidos fins. Aqui também está claro, porque... Então, espera aí um pouquinho. Você quer arrumar conforme aí? Eu pulei aqui já. Depois 36 aqui. Espera aí, não é aí que está errado. É aqui, deixa eu arrumar. Espera aí. Não sei que rolo é. Fala para mim os números, pela 36, sequência sua. 36, 26. Então fala para mim conforme está aí. Vai falando. Você vai ler o 30. 30. Está aqui o 30. Depois? Depois do 96. 96. 96. Certo. Depois do 3. O 03. Pronto. 04. E a resolução. Pronto. Esse aqui, então. Posso Vem continuar? esse aqui já. Esse aqui ok. Vai. Vamos lá? Projeto de lei número 30, que autoriza o município de São João da Boa Vista, através do Poder Executivo, a receber em doação um veículo para o uso exclusivo do Sereste. Analisando o referido projeto por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação, parecer da Comissão de Justiça e Redação. Analisando o referido projeto, sendo objeto de doação, nada temos a opor à sua aprovação, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Lidos parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 30, 2014. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Fernando Betti. Eu gostaria de saber de onde que está vindo a doação do veículo. Justiça Federal. Não tem projeto na mão dos vereadores? Na justificativa do projeto, gostaria que fosse lido. Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Certinho. Em discussão, em votação, aprovado o projeto de lei do Executivo número 30, 2014. Vereador Gerson requer a dispensa de segunda discussão. Em votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto do Executivo número 30, 2014. Ao prefeito municipal para os ouvidos fins. Projeto de lei do Legislativo número 96, 2013, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira,
dispõe sobre a inclusão do tema Educação Moral e Cívica como atividade dentro das oficinas do contraturno, do período integral ou dentro dos temas transversais no ensino regular nas escolas públicas municipais e da outras providências. Ao analisarmos o referido documento, consideramos ser legal e regimental o parecer da Comissão Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, nada tenha a opor à sua aprovação. Fala o nome dos vereadores, não? Lido os parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação projeto de lei legislativo número 96/2013. Em discussão, vereador Claudinei. Esse projeto foi discutido há tempo. Não adianta a senhora chiar, dona vereadora, que esse projeto já foi embutido na matéria de educação. A educação moral sim foi embutida na matéria de história e geografia. Por isso, como professor, eu tenho por obrigação informar. Em discussão. Em discussão? Em discussão, vereadora Helenice. Eu voto favorável, tá, ao seu projeto, Cláudio. E ninguém aqui está rindo do projeto, tá? Muito pelo contrário. Acho que você vem fazer acrescentar alguma coisa a mais na educação das crianças. E eu também sou professora, viu? Obrigado, Helenice. Em discussão. Em discussão. Discussão, vereador Cláudio. A finalidade, realmente, da lei, embora tenha a participação do Departamento de Educação na elaboração dela, antes de propor à casa, eu consultei. Obviamente, vai passar a análise delas mais profunda. Se houver algum impedimento, algum veto do prefeito, a gente respeita o veto. Mas é importante, eu acho que é dar um norte realmente a essas crianças, que ela não vai entrar como uma grade principal das aulas, né? Ela vai como uma aula de artes, aula de física, e realmente para dar um pouco de sentido a essas crianças, de civismo, de educação, que com certeza no futuro vai ser muito bem em discussão. Em discussão. Em discussão, vereador. Eu vejo, Claudinho, eu também sou favorável e eu já não tenho que pensar em veto nesse sentido, porque dentro do regime legal e regimental, porque nós pedimos o parecer da NDJ e veio como legal e regimental, além do nosso jurídico da Câmara ter estudado. Então não há motivo de ser vetado. Não gera custo, porque isso daí é postura. Em discussão? Não, só para dizer, acho que deveria ter mais respeito. Vereador Bira. Porque você falou chiar, eu acho que não é um termo certo. Eu acho que é uma falta de deselegância com os nobres companheiros. Eu falei xingar. Chiar. Então acho que aqui não tem motor, não tem nada para ficar chiando. chiando. Em discussão, eu tenho a obrigação de informar, porque eu faço parte, a comissão de estudo da educação do município pediu um tempo, porque estão discutindo o programa da educação do município, pediu um tempo. Falei que o vereador mandou colocar, então nós vamos colocar. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 96/2013, com voto contrário do vereador Chaves. O vereador Rui requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto legislativo número 96/2013 em primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Entendi. Projeto Decreto Legislativo número 3, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, concede o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Rogério de Souza Carvalho, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São João da Boa Vista. Analisando o referido projeto por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação.
Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto Decreto Legislativo número 3 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto Decreto Legislativo número 3 de 2014. O vereador João Henrique requer a dispensa de segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão, em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, concede a medalha de mérito cívico, 24 de julho, ao ilustríssimo senhor Major PM Carlos Eduardo dos Santos Monteiro. Analisando o referido projeto por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação, parecer da Comissão de Justiça e Redação. O projeto, nada tem a opor também à sua aprovação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Número 4. Lido os pareceres da Comissão de Redação, coloco em deliberação o projeto de decreto legislativo número 4 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 4 de 2014. O vereador Fernando Betti requer a dispensa de segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 4, 2014, em primeira e segunda discussão. Em redação final. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Senhor presidente, eu peço a retirada do projeto de resolução número 2 de minha autoria e justifico o motivo. Justifico que esse projeto simplesmente era para regulamentar uma situação que nós estamos enfrentando, que já existe nesta casa, que é o uso da tribuna. E de maneira alguma, existem várias pessoas que estão prestando, de certa forma, um desserviço para São João da Boa Vista, sem mesmo ter o pleno conhecimento do assunto, e enviem críticas, tecem críticas ao projeto. Então, a princípio, eu peço a retirada do projeto para que todas as pessoas que queiram e se interessam pelo projeto possam entender o seu funcionamento e, de maneira alguma, esse vereador tenta interferir no poder da tribuna livre, da qual tanto nós lutamos para que ela exista. Então, eu peço aos senhores vereadores que compreendam essa situação e peço a retirada do projeto. O projeto de resolução número 2 de 2014 vai ser retirado da votação, da pauta de votação, pelo pedido do vereador Heberson. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Fernando Betti. Entendo o posicionamento, a posição de vista do autor do projeto, Heberson. Não, ele retirou, mas entendo o ponto de vista que ele tinha ao fazer este projeto de lei, que era dar igualdade a um munícipe que utilizasse da tribuna no início do mês, que ele transcorresse 30 dias para utilizar. E o que se utilizasse no final do mês, também decorresse de 30 dias para utilizar. O que o caso não é hoje, porque hoje, além da tribuna ser regulamentada antes da leitura dos documentos, ainda ela é regulamentada pelo seguinte: a pessoa tem direito a falar uma vez ao mês. Porém, se a pessoa falar na última sessão do mês corrente, no início do mês seguinte, ele também tem direito de usar a tribuna. Então, isso discorre de uma semana, a diferença do que utilizou da tribuna no começo do mês. Então, o projeto dele daria igualdade a todos que utilizassem. Porém, o autor retirou, e queria deixar aqui o meu posicionamento em questão da tribuna ser utilizada no início das sessões, apesar de dar mais comodidade à população no quesito de utiliza-se a tribuna e a pessoa tem o direito de ir para a sua residência,
E às vezes não ter o conhecimento do que a gente está votando nesta casa, né, isso já gera um desinteresse desse cidadão que acaba indo embora antes que termine a sessão. Nós temos um problema que ocorreu 2 vezes na história dessa casa, que nós não lemos os projetos que deram entrada mais uma vez na história dessa casa. Então, assim, eu deixo aqui minha indignação pelo horário que é utilizado a tribuna. Sei que é mais cômodo para o munícipe, porém, é prejudicial para o município, e deixo aqui o meu apoio ao projeto por dar igualdade ao cidadão no tempo que seria utilizado a tribuna. Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesa por encerrada. Passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Primeiro inscrito em explicações pessoais, a vereadora Helenice. Magu, tá ligado? Tá? Agora tá. Eu gostaria de agradecer aqui ao Bira, que sem sombra de dúvidas não foi a minha pessoa que ele estava defendendo. Na ética e na postura que ele tem como político, ele estava defendendo o procedimento da casa. É vergonhoso, sim, alguém que assume a presidência dizer que é professor e tratar da forma com que ele tem tratado todos aqui na casa. Então, Bira, eu sei que a sua preocupação não foi pessoal comigo, mas com a imagem da casa. Não adianta eu ser um professor e não saber lidar sequer com a ética e respeito com quem tem o mesmo poder e igualdade, porque aqui somos todos iguais, independentes de quem esteja na presidência e de quem esteja aqui no plenário. Então, eu gostaria muito de te agradecer essa preocupação que a gente vem tendo com a Câmara desde o primeiro dia que nós assumimos, independente de quem sejam as pessoas que são ofendidas e tratadas de uma forma com falta de educação e respeito. Em segundo lugar, Heberson, o seu projeto tem sim grande valia, tá? E ninguém aqui fez um projeto dele para cercear democracia ou tirar direito das pessoas. A sociedade precisa de normas e para serem estabelecidas para que justamente o maior número de pessoas possam usar a tribuna. Foi só essa questão que você quis pontuar e normatizar dentro da sessão. Explicações pessoais. Doutor Ademir. Gente, eu gostaria de falar de novo. Eu fiquei muito preocupado com a notícia que o Chaves trouxe da licitação. Eu estava lendo o documento que o Chaves me entregou e diz o seguinte, com relação à nova licitação. O problema não é realizar a licitação, mas repetir uma licitação que já foi processada, sem que despertasse interesse a ninguém. Há uma presunção de inutilidade de repetir licitação. Se ninguém participou da licitação anterior, por que viria a participar de uma nova? Haveria desperdício de tempo e também de recursos públicos. Logo, se foi feita uma licitação para determinado item e não houve interessados, ou seja, ela foi deserta, é permitido à administração contratar diretamente sem licitação. Então eu fiquei muito preocupado, que quem disse isso é um Marçal Justin, que não é o Justin Bieber, né? Marçal Justin Filho. Eu fiquei preocupado com essa colocação aqui pelo seguinte, será que a administração está realmente pensando em contratar sem uma nova licitação? Ou seja, no caso, a Santa Casa continuaria tomando conta do CAPS e do pronto-socorro? E como é que ficaria a situação da ASPA, uma vez que a ASPA nem OS é? Seria lícito, seria legal a administração manter o convênio que tem com a ASPA, mesmo a ASPA não sendo uma OS? Então o que eu gostaria de pedir é que o Zé Eduardo, o colega médico, e o Claudinho, que tem mais contato com o prefeito, pudesse ver qual é a ideia do prefeito com relação a esse tema, que eu estou muito preocupado, e o pessoal do PSF me pergunta diariamente qual é a data, qual é o cronograma, e a gente não sabe dizer. Era só isso. Obrigado. Explicações pessoais. Eu vou falar. Vereador Bira. Vereador doutor Chaves. Só para complementar o que o Ademir acabou de dizer,
Eu entrei em contato com Iabas, que é uma das OS que iriam participar, e numa nova licitação, dia 9 e dia 10, eles estarão presentes. Então eles virão. Eles só não vieram nessa, porque eles pegaram algumas irregularidades na licitação, e isso foi informado à prefeitura através de um documento, correto? Por isso que eles não compareceram, mas em abril eles estarão presentes. Eu Terminou, Chaves? gostaria de falar também. Vereador Bira. Bira, pedi primeiro. A minha preocupação, o Bete acabou falando na frente, eu acho que para não acontecer mais o que aconteceu aqui hoje, ou a mesa diretora toma uma providência de estabelecer o tempo para o uso da tribuna, que quando a dona Jandira foi falar, foi usado os 7 minutos e não teve problema nenhum. O outro então se estendeu. Então, quando for um caso mais sério assim, que se faça alguma coisa, que se marque, ou então que infelizmente se mude a tribuna, porque eu tinha 2 moções para mandar, não só por isso, os outros requerimentos, não vai valer de nada as moções, porque o tempo já vai passar. Então, ou que se estipule o tempo determinado, não paralisando a sessão toda hora, como está sendo feito, ou então mude, infelizmente, de novo, trazendo mais transtorno para o munícipe. Então, eu acho que tem que ser tomadas essas atitudes aí, porque senão o que aconteceu é vergonhoso para a casa. Explicações pessoais. Vereador Claudinho. Eu quero agradecer a todos pelo apoio, né, ao meu projeto. Em especial o Helenice e o Heberson, que verbalmente, né, se manifestaram. É uma lei até certo ponto simples, a preocupação do Claudinei, válida, mas parece que ela está incomodando algumas pessoas. Então é uma lei que eu acho que ela vem somar, né, se ela entrar realmente na grade de ensino, né, ela vai somar realmente para dar uma certa educação para nossas crianças. E explicações muito obrigado. Pessoais. O vereador doutor Zé Eduardo. Eu queria falar sobre o que o Ademir falou sobre a licitação. A licitação realmente ocorreu na quinta-feira e na sexta-feira. Tem som aí, ô Madu? Então põe pra gente. Na quinta-feira foi realizado a licitação para o CAPS, à tarde PSF e na sexta-feira de manhã pronto-socorro. Não houve mesmo, o pregão foi deserto e realmente teve empresas que fizeram a inscrição, só que no dia de mandar a carta para o leiloeiro não mandaram. Né? Eu acredito que não seja nem culpa do prefeito, porque o prefeito não tem nada a ver com isso aí, de não apresentar nenhuma empresa no momento. Segunda coisa, vai ter uma nova licitação mesmo daqui 15 dias, isso aí foi a Lia que me disse. E o que o prefeito falou, que o Heberson, né, a gente até conversou agora há pouco, vindo aqui pedindo da OS, tudo, foi realizado. Agora, o leilão ocorreu, mas não teve empresa. Volto a dizer, não é culpa dele. Né? Então, que a gente pode chegar aí à conclusão? Que pode ocorrer uma renovação de urgência por mais alguns meses entre o acordo entre a Santa Casa e ele, até justamente até uma licitação nova. Agora, isso aí vai bater no Ministério Público. Chegando no Ministério Público, o prefeito tem o aval de dizer: o que vocês pediram eu fiz, só que não teve empresa. Então, quer dizer, ele está tirando a responsabilidade da prefeitura. Entendeu? Então, isso daí, eu acho assim, antes da gente criticar, falar que o PSF vai acabar, para voltar como aconteceu antigamente, para assustar a população e os funcionários, eu acho que a gente tem que primeiro ter uma base fundada para poder falar alguma coisa. Então, qualquer coisa o Claudinei faz uma carta, manda para a Lia tem que responder o que houve com essa licitação, porque na realidade não é uma licitação isso, não é o menor preço que vai ganhar. São cláusulas que a Lia fez, eu não sei se vocês já chegaram a ver, é um calhamaço que a empresa tem que se adequar nessas cláusulas. Inclusive, uma das cláusulas, a empresa que pegar vai ser obrigada, a empresa que pegar o PSF, ela vai ser obrigada a diminuir ficha verde no pronto-socorro. Então, os médicos lá vão ter que dar um jeito de começar a produção maior e diminuir o fluxo que tem no pronto-socorro. Então, é uma coisa assim,
Tá na cláusula. Por isso que a empresa, para pegar, tem que ler. Se ela não se adequar, ela não vai entrar. Entendeu? Então é isso que fique bem claro, hein? Para não pensar que a culpa é do prefeito, que está tentando articular alguma coisa para acontecer alguma coisa. Não teve empresa, então não teve quem ganhou. É só isso que eu queria dizer. Explicações pessoais. Vereador Heberson. Eu gostaria de falar novamente sobre a tribuna. Explicações pessoais, eu não falei. Não. Não falou. Sobre a tribuna, nada mais é que realmente para regulamentar e para dar direitos iguais para todos. Simplesmente já existe essa lei, só que está constando como mensal. Nada mais é que colocar 30 dias. Essa diferença que está sendo feita na lei. Gostaria também a dona Jandira foi embora, mas aquela hora que eu não pude falar, era para falar sobre a lei da acessibilidade, que nós aqui aprovamos, que é obrigatório a questão da calçada, vai ser obrigatória. Então é uma coisa que nós podemos levar ao Executivo para saber como é que está essa questão dessa lei da acessibilidade, onde colocará calçada em todos os terrenos, tanto público quanto particulares. Não foi isso que nós aprovamos recentemente? Então, para saber como é que está. Já foi aprovado, já está em vigor, já está tendo fiscalização, já está tendo. Então, esse caso nós podemos sim pedir para que o Executivo veja como é que está essa situação da acessibilidade. E a terceira coisa, eu gostaria de fazer um convite, estendendo para toda a casa. O cardeal Dom Urani João Tempesta, que ele é de São José do Rio Pardo, ele vai estar presente em São João do Boa Vista, celebrando a missa de 100 anos de Dom Tomás Vaqueiro, aqui na Catedral. Será quarta-feira agora, 19h30. E não é sempre que um cardeal vem em nossa cidade. Então eu estou aqui estendendo um convite a toda a casa. Explicações pessoais? Nada mais havendo, na presença de sessão, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite, dou presente a sessão por encerrado. Ô Bira, passa a pergunta. Não teve jeito. Agora, acontecendo da outra, acontece.